ontem o ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou a favor da regulamentação das redes sociais. Agora, o placar está em 7-1. Esse número lembra você alguma outra coisa? O magistrado defendeu que as empresas de tecnologia devem ser responsabilizadas por posts publicados pelos usuários. Ele também se juntou a Toffoli e Fux e votou pela revogação da exigência de ordem judicial para a remoção de qualquer conteúdo. Durante a apresentação de seu voto, Moraes criticou a instrumentalização das redes sociais e disse que as Big Techs não são transparentes. Essa instrumentalização, ela é potencializada porque hoje ninguém também tem nenhuma dúvida que esse meio de comunicação não é neutro, não é imparcial, não é transparente, não há transparência na utilização dos algoritmos. Esses meios de comunicação, as Big Techs, têm, com todo o direito a ter, tem ideologia política, tem crença religiosa, aqueles que dominam. Não há nenhum problema nisso. Só que não podem querer pousar de instrumentos neutros, instrumentos imparciais. Se eles têm lado, têm ideologia, eles devem, como todos aqueles que têm lado, têm ideologia, ser responsabilizados pelos seus abusos. Bom, o julgamento vai ser retomado na sessão de 25 de junho, com os votos dos demais ministros Edson Fachin, Nunes Marques e Carmen Lúcia. E agora, sobre este e outros assuntos, nós vamos conversar com o advogado André Marcília. Boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Oeste Sem Filtro. A censura venceu? Boa noite, Daniel. Boa noite a toda a bancada, toda a audiência. A censura venceu e de goleada, né? Mais um 7-1 que a gente vai ter que contabilizar para a nossa precária história futebolística e agora também das redes. E não dá nem para censurar, né, que tomamos uma goleada. Eu acho que isso ficou claro para todo mundo. Eu queria pegar esse gancho final até do ministro Moraes, que diz que quem tem lado deve ser responsabilizado por seus abusos. Acho que concordamos todos, não é? Seguramente. Seguramente. E, aliás, o ministro Dino até chegou a dizer que responsabilidade, ela tem de vir, a liberdade tem de vir junto da responsabilidade, que a liberdade total é uma tirania. Também concordamos todos. E hoje no Brasil, as redes sociais, elas são responsabilizadas. A gente tem o Marco Civil, a gente tem a lei de direito de resposta, a gente tem as leis do mundo real que funcionam no mundo digital. Se tem um órgão hoje que tem liberdade, mas nenhuma responsabilidade, é o STF. Sim. E não as redes. Eles podem decidir o que quiserem, como quiserem, sobre qualquer um, sobre qualquer coisa, a qualquer tempo, sem que sejam responsabilizados em momento algum. E isso é que deve ser coibido. Talvez o STF é que tenha de passar a ser regulado e não as redes sociais. A gente tem uma falsa discussão também que foi feita a respeito das redes, de que a liberdade de expressão absoluta é o que desejam aqueles que são contra essa regulação. Não existe esse debate. Eu nunca vi ninguém defender a liberdade de expressão absoluta, e essa liberdade de expressão absoluta também não é a que os Estados Unidos possuem. É uma falsa premissa a dos ministros de dizerem que a responsabilização precisa ocorrer. O ponto é que ela já existe, não existe como eles gostariam, não existe como eles querem. E é por isso que eles estão tentando fazer essa regulação, que é controladora. E, Daniel, acho que o ponto-chave aqui de tudo que nós assistimos nesses últimos dias, votos mais autoritários para cá, como, por exemplo, do ministro Moraes, votos um pouco mais brandos para lá, e votos ótimos, como o do Mendonça, mas o sumo disso tudo, o resultado disso tudo, é que agora, com a volta da regulação no dia dos votos, né, contabilizados no dia 25 de junho, pouco importa quem mais vai votar o quê. Agora a gente precisa ficar atento a como isso vai acontecer, sobretudo como isso vai ser fiscalizado, como as redes, qual vai ser o tal do órgão que vai fiscalizar as redes. Porque se nós tivermos um órgão, isso não está decidido, eles não sabem ainda qual vai ser esse órgão, isso tem uma discussão total, até a PGR foi cogitada como um possível órgão fiscalizador, e a bola é essa, porque se as plataformas vão ser obrigadas a retirar conteúdos com conceitos subjetivos como desinformação, discriminação e assim por diante,
o grande olhar nosso precisa ser para quem vai fiscalizar isso tudo. Se esse órgão estiver submetido ao STF, o STF vai continuar censurando, apenas não vai assinar o ato da censura. Piotr? O que a gente viu nessa semana, o Flávio Dino falou de liberdade vigiada. Bom, liberdade vigiada precisa de um órgão para vigiar. E eu fiquei me perguntando quem seria esse órgão. Tudo indica será o Supremo Tribunal Federal, da forma como eles imaginam que podem fazer. Que é de qualquer jeito, a hora que eles quiserem, como eles quiserem, sem lei alguma. Na sua opinião, Marcília, tem possibilidade do Congresso reverter isso aí? Porque o Supremo foi lá e refez uma lei, porque ele anula completamente um artigo que foi discutido, aprovado e que já estava em vigência por muito tempo do Marco Civil da Internet. Não é uma votação do nada, não, foi uma votação que ocorreu dentro do trâmite constitucional. O Congresso pode rever isso? Pode e deve. Aliás, esse ponto da vigilância é muito interessante, porque a gente tem se falado muito em responsabilização. Mas não é isso que está em jogo. Os ministros não estão preocupados com isso, porque isso tem, como a gente mencionou. O ponto deles é que eles não querem correr risco. A vigilância, o estado policialesco, ele só existe quando o risco do possível ilícito não pode acontecer, não pode estar em jogo. Vamos fazer aqui uma pequena comparação. Artigo 121, homicídio. Não é porque tem um artigo que os crimes deixaram de existir. Sim. Ao contrário, se deixasse existir, não precisaria do artigo. Então, a gente, quando coloca uma lei em vigor, a gente não está pensando em evitar o crime, a gente está pensando em punir o crime. Isso nós temos, mas isso não basta a eles. Eles querem evitar o risco do ilícito. Eles querem o controle, é aí que a vigilância precisa aparecer, aí que a polícia nas ruas das redes precisa ocorrer, é aí que esse órgão é perigoso, e aí que essa fiscalização vai ser autoritária, e aí é que o Congresso tem que atuar. Atuar para não deixar que um órgão submetido ao STF seja o fiscalizador, ou para criar, enfim, mecanismos para que esse órgão seja fiscalizado pelo Congresso, que é quem deveria, aliás, estar à frente disso tudo desde o início. E também o Congresso poderia tornar mais concretos esses conteúdos que vão passar a ser regulados. Então, como eu mencionei, desinformação, discurso de ódio, nada disso está legislado. Discriminação, racismo, vimos na semana passada como que isso pode ser equívoco, como que é possível, no caso do Léo Lins, que a discriminação seja usada para censurar. Então, tudo isso pode estar na mão do Congresso para eles aperfeiçoarem esses conceitos e não deixarem que o STF siga adiante com isso. A regulação, fazer uma regulação no Congresso, eu acho mais difícil nesse momento e muito trabalhosa. Mas apertar parafusos e desapertar os parafusos que não devem estar lá, eu acho que o Congresso pode, deve e desde já. Ana Paula Henkel tem uma pergunta. Boa noite, professor. Eu acho que nós precisamos apertar os parafusos, as cabeças dos ministros, porque está difícil. Inclusive do ministro Flávio Dino, professor, não sei se o senhor viu, na fala dele ele disse que conversou com um jurista da Meta, que é o algoritmo da Meta sobre a primeira emenda à Constituição Americana, e só falou bobagem, porque a primeira emenda da Constituição Americana protege sim o chamado discurso de ódio. Não protege quando é uma ameaça que pode acontecer naquele momento. Todo o resto a primeira emenda protege. Mas, professor, eu queria pegar esse trechinho do ministro Moraes, que ele disse que esse terreno das redes sociais não é neutro, não é imparcial, tem ideologia. Eu queria saber qual o problema disso, porque nós estamos falando, se olharmos a Rede Globo, por exemplo, a Rede Globo não é neutra, não é imparcial e tem ideologia. Nós vamos, então, responsabilizar a Rede Globo pelos absurdos, mentiras que propaga? Pois é, boa noite, Ana. Olha, é engraçado, teve alguns, como sempre, alguns episódios muito pitorescos desse julgamento, e esse foi um deles, né? O ministro, aliás, teve um que foi ótimo, que o ministro Toffoli intervém em algum momento e diz que o Orkut foi fundado por um brasileiro, né? Quer dizer, então ele está desinformando. No julgamento sobre regular desinformação nas redes, o ministro Toffoli desinforma. Olha só em que momento nós estamos. Talvez, se tivesse em vigor já a regulação, o voto do ministro Toffoli deveria cair.
ser excluído pelo dever de cuidado das plataformas sob pena de multa. Em que momento nós estamos? E o ministro Gilmar Mendes troca o nome do autor da teoria do gato. Exatamente. O Gilmar Mendes não sabe nem qual é o nome do teórico. E o ministro Dino dizendo que as redes elas não estão preocupadas com a religião. Veja só, um ministro que já se autodeclarou em episódios anteriores comunista. Então, tudo isso é muito pitoresco. Essa questão da Meta, né, ele falar da Meta, mostra um completo desconhecimento, porque a inteligência artificial, ela não é alimentada pela empresa. É claro que ela é calibrada pela empresa Meta, mas ela é alimentada pelo usuário. Então, quando você pergunta algo para a Meta ou para qualquer inteligência artificial, ele vai dar a resposta da busca, ele vai fazer uma busca na internet e te dar a resposta mais consensual. Muitas vezes você até confronta a inteligência e fala, isso não é verdade. E ela vai lá e fala, realmente você tem razão, e muda de opinião só para te agradar. Isso é corriqueiro. Esse é o embasamento do voto do ministro Dino. Ele pergunta para a Meta e fica satisfeito com a resposta. E uma resposta, como você bem disse, Ana, errada, porque a primeira emenda, ou o que se tem hoje da primeira emenda, não contempla se coibir discurso de ódio e muito menos o tipo de controle que se quer aqui no Brasil. O que lá se coíbe é quando há uma ameaça concreta e iminente decorrente do discurso, essa ameaça de se tornar, de fazer com que haja uma concretude, a ameaça se torne concreta a partir do discurso. Mas isso é uma exceção da exceção e lá o discurso é totalmente protegido. A gente tem votos aqui que foram adiante com mas uma falta total de preparo, fica evidente isso, né, nos ministros, isso é lamentável. Isso vai recair no futuro sobre todos nós. Tem um ponto que eu acho interessante também a gente pensar, que é no voto do ministro Moraes, ele chega a passar um vídeo do dia 8 de janeiro, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. É uma obsessão. É uma obsessão. E mostra o quanto que ele defende teses que não são abstratas, que é o que o STF deveria fazer, defender teses abstratas, discutir teses abstratas, mas ele passa esse vídeo e diz o seguinte, as redes sociais não fizeram nada para coibir que essas imagens fossem veiculadas. Vamos aguardar que em algum momento a imprensa será punida por esse tipo de raciocínio. Porque se as redes sociais precisam evitar a veiculação do dia 8, por que não a grande imprensa? Por que não todos nós? Ao vivo, inclusive. Não é? Claro. Esse é o Aliás, problema. Marcília, em que vão se basear as redes sociais para remover, por exemplo, um texto qualquer publicado que acha que... E a rede decide que ali é perigoso e tira, né? Exato. Eles baseados em que eles vão tirar? Eles têm que criar algum código? A gente tem hoje em dia, o que se discutiu nos votos todos foram apenas conceitos como discriminação, que a gente tem uma legislação sobre isso, mas que é totalmente torta. Discurso de ódio, que não está legislado. Desinformação, que não está legislado. Fake news, que não está legislado. E o STF não vai poder, no caso concreto, legislar. Isso não. Então, o que as plataformas vão ter na sua mão é uma subjetividade total. Elas fazem a lei. Elas vão ter que fazer a lei. E a subjetividade é a mãe da censura. E se é um texto meu que é removido, a quem eu recorro? Pois é. Hoje, eles precisam de uma ordem judicial para remover o seu texto. É isso que o artigo 19 diz. Agora, sabe o que vai acontecer? Ninguém precisa de ordem judicial para remover o seu texto. E se você quiser, você que contrate um advogado e vai buscar uma ordem judicial para o seu texto voltar ao ar. É isso.